Vem, Mini. Duas músicas só. Uma alegre. Qual o som tá? Senão fala. Então. Olha, já desponta um novo sol. O mundo já desperta a sorrir. Meu irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vá em frente sem demora, a esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Olha, já desponta um novo sol. O mundo já desperta a sorrir. Olha, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vá em frente sem demora, a esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar.
Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. A gente vai cantar mais uma música antes de iniciar a nossa palestra. Faz de conta que a gente está no salão do Zio da Gama. Mestre Jesus, derrama sobre nós tua luz e harmonia, fé e paz. Envolva-nos em teu manto de amor. Ensina-nos o exemplo do perdão. Mostra-nos teu reino em nosso coração. Ó Mestre amigo, toma a nossa mão. Reza-nos em nossa escuridão. A força que jamais nos faltará. Um único caminho a seguir em busca da real felicidade. Senhor, volve para nós teu olhar de amor, de consolador. Oh, Senhor, volve para nós teu olhar de amor, de consolador. Entrando agora. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Já temos bastante gente conectada aqui com a gente. Estamos iniciando, então, mais uma noite de palestra aqui no Zio da Gama. Uma atividade que a gente já repete há 5 anos, né? E que sempre tem nos favorecido, né? Com a calma, com a vivência, a paz que a gente precisa para enfrentar o nosso dia a dia, e especialmente hoje, né? Que temos dias mais complicados do que o normal e que a gente tem que fazer um esforço para que as coisas estejam melhores, pelo menos dentro do nosso coração, né? Então, é justamente por isso, né, que a gente queria aproveitar para reforçar algo que nós temos enfatizado pelas nossas redes sociais e também nas palestras virtuais que estamos fazendo, que diz respeito ao atendimento fraterno. Atendimento fraterno, né, a gente comenta sempre, e vale a pena sempre lembrar que
é aquela entrevista particular que a gente faz, né, aquela consulta, em que você pode conversar sobre qualquer coisa, tirar suas dúvidas, orientações gerais para a sua vida, baseadas no conhecimento espírita, qualquer coisa, né, que você queira conversar, inclusive, né, que é uma das funções mesmo, problemas pessoais que possam ocorrer, emocionais inclusive, que a doutrina espírita possa colaborar. E nesse sentido, o atendimento fraterno ele permanece em funcionamento normalmente. Você só, ao contrário, né, do normal, né, que seria você ir até o Zilda e fazer a sua solicitação, você vai fazer através da internet mesmo. Você entra na página do Facebook, manda uma mensagem para nós e nós vamos entrar em contato. A experiência vai ser a mesma, o acolhimento vai ser o mesmo e você vai se sentir bem como se estivesse presencialmente lá no Zilda. Então, deixa de utilizar esse canal, porque todos nós precisamos, em um momento ou outro da vida, de uma ajuda. E nesse momento, a gente está à disposição para isso. Tá? Bom, vocês estão vendo aqui na tela, né, a nossa convidada de hoje, a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Cada um na sua casa, né, como tem que ser, né? Como tem que ser. Por enquanto, né, em breve a gente está lá de Pois volta. é. Por enquanto estamos mantendo, né, como se deve, evitando sair de casa. Em breve isso vai passar. Ok, no próximo sábado a gente tem a nossa palestra. Deixa eu só confirmar aqui. É a palestra da Maria Nancy, é isso, né? No sábado, às 15 horas, com o tema Sinais do Fim do Tempo. Sinais do Fim dos Tempos. Ou Sinais de Renovação. Essa é a pergunta e que a Maria Nancy vai abordar no próximo sábado com a gente. Ok? Muito bem. São esses os nossos avisos. Nossos estudos permanecem em funcionamento, sempre de maneira virtual. As atividades sociais permanecem conforme a possibilidade, né, dentro do Tecendo Amor, dentro da melhor idade, né, que atua junto com os idosos da Casa Madre Teodora, e também do Musicarte, conforme a possibilidade, elas permanecem na ajuda que é possível ser concedida. Então, as nossas atividades, elas não pararam, e isso é importante que todos saibam e estejam conosco dentro das possibilidades, sem a presença no Zilda, mas juntos nessa grande corrente. Então, nesse momento, a gente convida a todos justamente para participar dessa corrente de fé, de paz, de harmonia, dessa corrente espiritual que é tão profunda, que faz tão bem a nossas almas. Convidar todos para a nossa prece inicial, para todos aqueles que estão conosco, nos ouvindo, para que todos nós nos unamos agora em pensamento e em nossas emoções, para pedirmos a Deus, nosso Pai, Senhor, abençoa-nos mais uma vez, proteja-nos com o seu amor e a sua paz, a sua mão paterna das nossas próprias dificuldades. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, a cada palestra, a cada estudo, a cada leitura nobre, que possamos reforçar a nossa fé em torno da sua sabedoria e da sua presença entre nós nesse momento, para que não tenhamos dúvida de que a vida segue o caminho que é o melhor para todos nós, para o nosso aprendizado, e que nós
dentro das nossas possibilidades, por menores que sejam, que nós possamos agir, que possamos amar, que possamos respeitar, ajudar dentro das nossas possibilidades, que possamos mantermos em comunicação constante com o Senhor e com a espiritualidade que nos abraça nesse momento e que nos conduz para caminhos diferentes, mas sempre objetivando o bem, que é o nosso destino. Obrigado por sua presença entre nós e que a luz que ilumina o Zio da Gama possa se espalhar por tantos lares que estão conosco nesse momento. Obrigado, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, então, Fabiana, boa noite mais uma vez, e agora estamos com você. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão aqui conectados conosco, e também aqueles que vão assistir, né, que não podem estar conectados agora. A gente sabe que depois fica disponível para quem quiser assistir. Tem muita gente que me perguntou, né, que queria assistir, mas não ia poder no horário. Fica depois disponível, eu sei que fica lá no site, né, na página do Facebook do Cada Casa, do Centro Espírita Zio da Gama, fica disponível para quem quiser assistir depois. Né? No final, depois quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, se não der tempo durante a live, a gente responde depois, cada comentário a gente faz o que puder, tá certo? E hoje eu trouxe um tema fé e ciência. Afinal, nós estamos passando por tempos únicos para a nossa geração, principalmente, né? Essa pandemia que nós estamos enfrentando não é a primeira e talvez não será a última, mas a nossa geração está enfrentando ela pela primeira vez, estamos participando da história deste planeta. E a gente percebe como não é fácil participar da história, né? Vivenciar a história, fazer parte dela, escrever essa história não é fácil, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa como se lê nos livros, parece tudo uma novela, tudo tão bonito. E parece que às vezes muita gente perde a fé diante da ciência, diante dos fatos, né, das novidades, ou até mesmo de um pequeno vírus que arrebata um ser humano. Mas a gente não pode perder a fé, né? Não dá. A gente tem que ter fé, porque tem muita gente trabalhando para vencer essa batalha. E nós vamos conseguir. E o tema fé e ciência traz, claro, para nós que estamos aqui dentro de uma casa espírita, lembrar que o espiritismo trata basicamente de 3 princípios básicos, né? Então a gente pode dizer que o espiritismo é uma religião. Sim. Quando alguém te perguntar qual é a sua religião, eu sou espírita. Sim. O espiritismo é uma religião. E por que é uma religião? Porque faz você enxergar o divino de uma forma diferente, né? Tem formas de você tratar o divino de outra maneira, diferente das religiões que existem por aí, de outras religiões. Tem algumas que pensam de forma igual, semelhante, mas o espiritismo veio sim para nos mostrar uma nova forma de enxergar o divino e nos conduzir a ele de uma forma diferente. Então, é uma religião, sim. É também ciência, porque o espiritismo em si foi construído através de Allan Kardec. Ele codificou o espiritismo. Então, o espiritismo não foi criado, né? Não surgiu de uma tábua, não foi um livro que simplesmente surgiu, não. Foi um estudo científico feito através das diversas pesquisas, de muitas perguntas que Allan Kardec, que adotou esse nome, mas o professor Rivaio, ele fez muitas perguntas
porque era um cientista, né? Ele escreveu, ele pesquisou, ele fez muitas perguntas. Aí ele começou a questionar, ele achou que o negócio de espiritismo, de mediunidade, era charlatanismo. Isso é coisa de mágico, coisa de ilusionista. Isso não existe. Essa coisa de espírito não existe. Ele começou a questionar, começou a perguntar, começou, não, peraí, tem alguma coisa por trás disso. E ele foi querer saber qual era a inteligência que animava aquelas coisas, e ele então chegou no espírito, chegou na inteligência, e ele então trouxe, através da ciência, ele trouxe o espiritismo. E então o espiritismo não nega a ciência, né? E eu deixo um parênteses aqui, tem muita gente que diz que Kardec disse que se a ciência disser qualquer coisa contrária ao espiritismo, que abandonemos o espiritismo e sigamos com a ciência. Não existe nenhum ponto da codificação espírita que fale isso. Existe na Gênese um trecho da Gênese em que fala que o espiritismo é como a ciência, ela está também mudando, ela muda como a ciência. Então, sendo o espiritismo uma ciência, ela vai mudar também. Aquilo que a gente entende hoje é o que nós somos capazes de compreender. Daqui a alguns anos, nós vamos compreender algumas coisas que hoje não são capazes de se explicar na atualidade. E aí nós chegaremos a outro entendimento e algumas coisas serão reexplicadas, melhor elaboradas para o nosso entendimento, e então aquilo que a gente achava que hoje era uma coisa, ela passa a ter um outro entendimento, melhor, mais evoluído, e então isso parece que foi alterado. Então o espiritismo vai evoluir junto com a ciência, né, mas elas não se negam. E o espiritismo também é filosofia. Por quê? Porque ele nos leva o ser humano a pensar. Eu digo que quando eu me tornei espírita, quando eu falei, nossa, eu queria muito ser espírita, eu falei que eu fui picada por um vírus, eu fui infectada por um vírus chamado espiritismo. Porque a reforma íntima eu falo que é quase uma doença. Porque todo dia você tem que pensar se o que você fez, o que você disse, se o que você faz, o que você fala, se todas as suas ações, elas estão corretas, se elas ferem o próximo. Será que o que eu estou fazendo está certo para mim e para o próximo? Nos faz pensar, refletir sobre o bem maior. Porque a vida não é isso aqui, não é o agora. Nós estamos passando por um breve momento, né? É um parênteses, é uma pequena lacuna. A vida não é este momento, ela é muito maior do que isso. E tanta gente, às vezes, se pega, né, no materialismo, preso a algumas coisas, e até, eu digo, essa pandemia vem para nos ensinar o que é de valor, o que é realmente importante para nós. Então, o espiritismo é também uma filosofia, porque faz reflexões sobre cada um de nós. E para fazer essas reflexões, eu vou indicar um livro que causou muita polêmica, junto com uma grande amiga minha, a Eliana Fernandes, também é palestrante, uma excelente pessoa. Eu digo que é o meu vademecum, tudo que eu tiver consultar, assim, eu não me lembro qual era a página daquele livro, ela sabe de cor. Uma excelente pessoa, e nós criamos, né, um grupo de estudos numa casa, e esse livro foi o tema de um semestre de estudos. Mudou muitas pessoas, me mudou, me fez refletir sobre muitos conflitos. Então, eu coloquei aqui as 3 capas, né, que são edições diferentes, as pessoas vão procurar e não encontram, acho que o livro é diferente, mas o nome do livro é Conflitos Existenciais, né, pelo médium Divaldo Pereira Franco, Espírito de Joana de Ângeles. É um livro fininho, mas de peso enorme. O peso dele é para mudar. Então, quem tiver realmente interesse, dá para adquirir um desses livros e fazer uma leitura com calma, né, com bastante reflexão, repensar, porque a Joana de Ângeles, nesse livro, ela, além de apontar quais são os conflitos que a gente tem na existência, ela também dá o remédio. Como é que a gente vai fazer para se livrar de uma fobia, por exemplo, de um grande medo, que a gente às vezes nem sabia que tinha, de um grande conflito entre pessoas, né? De um problema de relacionamento, como é que a gente vai fazer para curar aquilo?
E cura, pela Joana de Ângeles, não é um remédio, uma injeção que a gente toma e acabou o problema, né? Doses homeopáticas, mas são bem amargas, mas importantíssimas para a gente mudar, de fato, né? E se livrar de uma porção de fantasmas. E aí, nós temos o nosso Kardec no livro A Gênese. Ele diz o seguinte: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. Então a gente, para quem já estuda o espiritismo há algum tempo, sabe que existem nas obras de Kardec, nas obras de Chico Xavier também, algumas reflexões e até algumas questões científicas que o mundo hoje está descobrindo. Antigamente achava-se que o universo era vazio, e hoje a gente sabe que não existe o vazio, existe a matéria escura. Para o espiritismo, essa matéria escura já tinha nome, era o fluido cósmico universal. Isso também já é tema para um outro momento, né? Então, será que a ciência e a fé têm que brigar o tempo todo? Uma tem que negar a outra? Nós ouvimos, para quem quiser procurar, dá para procurar aí no Facebook, no YouTube, muitas pessoas dizendo: não tomem a vacina, não tomem remédio tal. Hoje o sarampo voltou a ser, por exemplo, um problema no nosso país, porque muitas pessoas não foram vacinar seus filhos. E isso é um grande problema. Porque uma doença que antes estava erradicada, hoje voltou ao nosso país, porque algumas pessoas disseram que a vacina não era importante. Porque a vacina era alguma coisa criada pelo governo para exterminar a população. E eu realmente achava que isso era bobagem, até eu ouvi uma pessoa, né, escutar isso de uma pessoa, que ela realmente acreditava nisso. Então, isso é sério, né? Eu digo, quantas pessoas que dedicam a sua vida, em nome da ciência, para trazer para nós a cura dos males, né, de doenças, que são trazidas, são inspiradas, as pessoas são inspiradas pelos espíritos maiores, pelos espíritos superiores, para trazer à nossa população, a este planeta, uma cura, né, já chega dessa doença. Nossa humanidade já está pronta para superar isso, para avançar. E aí a ignorância das pessoas traz a doença de volta, né? A gente não pode. Então, ao invés de brigar com a ciência, o espiritismo traz uma conciliação. A gente não tem que brigar com a ciência. Ciência e fé têm que caminhar juntas. Elas podem e devem, porque elas são auxiliares. Nos tratamentos, por exemplo, nos hospitais, as pessoas que se tratam de doenças graves, as pessoas que têm fé, que acreditam no tratamento, elas saem antes do hospital. Isso não sou eu que estou dizendo, são comprovações, médicos comprovam. Claro que existem aquelas pessoas que, apesar de ter muita fé, ainda assim sucumbem àquela doença. Pode acontecer, mas a gente não sabe quais são os propósitos de Deus, né? Quais são, o que é que leva a pessoa, quais são o plano reencarnatório de cada um de nós, a gente não tem. E se a gente realmente tiver fé, a gente vai entender que a vida não termina aqui. Ela não começou aqui e não é aqui que ela vai acabar. A gente lamenta muitas vezes um desencarne precoce ou uma morte, às vezes, né, por uma questão mais violenta ou através de uma doença, às vezes levada tão rápido como nós estamos vendo na situação atual, pessoas que estavam hoje sadias, 3, 4, 10 dias depois, já não está mais fisicamente entre nós. São levadas rapidamente. E isso porque o vírus tão pequenininho é devastador. Então, o ser humano ainda é um ser muito frágil biologicamente. E a ciência está aí para nos fortalecer, para que a gente possa unir a fé com a ciência e saber que não basta simplesmente eu acreditar, pedir a Deus que me fortaleça, mas não fazer a minha parte. Fé é atitude, a gente vai chegar nisso daí, né? Então não dá para ter aquela fé, dizer eu acredito em Deus, mas eu não vou fazer, não vou tomar, porque alguém me disse que isso não era bom. Quem foi que disse? A gente tem que questionar. O bom do espiritismo é que a gente tem que questionar, perguntar por quê. Quem foi que disse? Onde está a comprovação?
Afinal, o Espiritismo nasceu de perguntas, ele nasceu de questionamentos. Quem foi que disse? De onde veio essa batida? Kardec quis saber. Bateram na mesa? De onde veio essa batida? Essa batida responde às minhas perguntas. Será que não tem ninguém fazendo alguma, né, sei lá, brincadeira comigo, escondendo alguma coisa aí? E ele foi atrás das respostas. Então, não é porque alguém já fez antes uma pergunta que eu não possa fazer. Eu vou atrás das perguntas já feitas e vou fazer outras. Então, essa é a fé raciocinada. Eu vou atrás das perguntas e vou acreditar. Porque tem coisas que já são intrínsecas em nós já sabemos as respostas. Então, não é porque eu não tenho fé, ou que eu tenha fé, não é porque eu sou uma pessoa que acredita que as dificuldades não virão até mim. Elas virão. Mas para testar a fé, eu acredito. Mas será que eu tenho força? Será que eu tenho resignação? Então, não basta simplesmente ter fé e achar que o mundo vai virar um mar de rosas. Né? A fé também é a força para superar as dificuldades que vêm por aí. E João, no capítulo 8, versículo 32, diz lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para aqueles que dizem que a vacina, por exemplo, ela faz mal, ela não deve ser tomada porque ela faz mal para o corpo, ela vai matar as pessoas, eu tenho que procurar, como eu já disse, eu vou investigar quem foi que disse isso, qual é a base científica que está me dizendo que essa vacina não é boa. Quem foi que provou? Nós temos, por exemplo, hoje discussões sobre o ovo. Será que o ovo causa colesterol? Será que o ovo é bom? Não é bom? Tem várias linhas de pesquisa científica que dizem que o ovo é bom e de outras linhas que dizem que o ovo faz mal. Então, se você simplesmente pegar em discussões superficiais, você vai ver que tem gente que vai dizer que o ovo deve ser consumido porque ele tem coisas boas para trazer para o organismo, e tem linhas científicas que vai dizer que o ovo não traz muito colesterol, não pode ser consumido. Se eu só ler isso, eu vou dizer, e agora? É bom ou não é? Eu fico sem saber. Mas eu tenho que investigar, tenho que ir a fundo. Existe um e se. O ovo é bom, sim, deve ser consumido, porém ele faz mal para as pessoas que já têm um colesterol alterado, que já têm predisposição ou têm alergia a certos componentes. Então a gente tem que realmente investigar, ler, ir atrás do conhecimento, porque a gente se liberta daquele falso profeta, daquelas pessoas que vêm com achismos, né? Porque eu acho que, independente da crença de cada um, do que cada um pode acreditar ou não, mas existem pessoas que estão hoje acreditando que a Terra é plana. Existem pessoas que realmente acreditam que a Terra é plana. E eu conheço uma pessoa pessoalmente que acredita que a Terra é plana. E quando a gente questiona a pessoa, quais são as provas? Né? E a resposta que me deram, me mandaram um link de uma palestra feita, e eu achei assim, né? Não me convenceu, infelizmente. Como eu sou uma pessoa profissional da área de exatas, eu preciso de provas concretas. Não, me prova, então eu quero saber como é que é essa teoria. Nessa palestra, a pessoa me disse que a Terra é plana, a pessoa dizendo na palestra que a Terra é plana, e aí perguntaram na palestra, mas como é que um avião vai, né, do Japão até o Canadá, por exemplo, né, pela outra rota, né, sem voltar, passar pela Europa toda, como é que ela vai do Japão para o Canadá? Aí, o exemplo que o rapaz deu na palestra, ele deu um exemplo como se fosse a tela do jogo, do videogame do Pac-Man, em que o Pac-Man, quando ele sai de um lado da tela, ele entra num portal e sai no outro. E aí ele volta a fazer o caminho. Então, o avião entra por um portal e sai do outro lado. Aí a gente já falou, não dá, né? É mais fácil, porque a pessoa acredita num portal tridimensional que cruza um lado do outro, mas não acredita que a Terra é plana, tendo sido provado por algumas pessoas, né? Então, existem pessoas que conseguiram provar, que estão investigando, estão indo além do nosso planeta para mostrar que o nosso universo, que nós somos poeira cósmica. Tem uma palestra também do Sérgio Cortella, muito boa, em que ele
faz aquela pergunta, né? Você sabe com quem você está falando? Quem depois procura, tá? No YouTube, Mário Sérgio Cortella, sabe com quem você está falando? E ele faz uma comparação, cada um de nós com esse universo imenso, para a gente saber com quem é que a gente está falando. Quem somos nós nesse vasto universo, e que já tem muitas teorias científicas de que não é o único universo. Então não vou entrar nesse mérito, né? Não é o foco de hoje, mas existem, por exemplo, cientistas que vale a pena a gente considerar, para a gente entender a importância da ciência. Galileu, por exemplo, construiu esse telescópio. É bonitinho até, charmoso, mas feito de madeira simples e uma lentezinha. Ele construiu esse telescópio e conseguiu, pela primeira vez, ampliar a visão que ele tinha do espaço em 8 ou 10 vezes mais do que um telescópio comum da época, de simplesmente olhar para o céu, né? Eu vi um pássaro no céu. E ele conseguiu, no dia 25 de agosto de 1609, provar que a Terra não era o centro do universo como se acreditava. Ele conseguiu provar, olhar, observou todos o Sol, o movimento do Sol, da Lua, das estrelas, e ele criou uma teoria de que o Sol é que era o centro do universo, e não a Terra. Imagina, isso foi um choque para a época. Na época, acreditava que a Terra era o centro de tudo. Nós éramos os seres mais importantes da criação de Deus. E isso, na época, foi um choque para a Igreja Católica, porque era detentora de todo o conhecimento da humanidade. E é claro que ele foi exilado por causa disso. Ele foi renegado, ele foi convidado a se retirar, ou ele morria, ou ele ia se exilar numa ilha deserta. E lá ele ficou. Ele ficou, mas ainda assim, ele disse em latim, no final do seu exílio, lá quando ele foi condenado, ele ainda disse em latim que a Terra, o Sol era o centro, né? Mesmo assim, lá no seu exílio, ele ainda fez muitas descobertas científicas, contribuiu muito. Uma pessoa como essa aqui, por exemplo, né? Alexander Fleming. Olha que descoberta importante que esse homem fez para a humanidade. E foi por acaso, né? Ele fazia pesquisas científicas com bactérias e em setembro de 1928, ele percebeu que uma das amostras de bactérias tinha sido contaminada por um fungo que tinha no ar, tinha no ambiente. Esse fungo chamava-se Penicillium, não me lembro outro nome, que é um nome, né, muito bonito, mas este fungo, ele percebeu depois, olhando, que este fungo matou a bactéria que estava ali dentro daquela amostra. Não levou muito a sério aquilo naquele momento, registrou o acontecido, não levou muito a sério. Somente alguns anos depois, que algumas pessoas que viram aquilo que ele tinha registrado, aquilo era uma descoberta muito importante, foi usado na Segunda Guerra Mundial. Foi criada, então, a penicilina em nome do fungo, em nome daquela fungo que tinha matado aquela bactéria. Foi uma descoberta, meio por acaso, mas isso revolucionou. Hoje nós temos a amoxicilina, por exemplo, um antibiótico poderoso que ajuda a gente com tantas, né, infecções, que nos trata de tantas bactérias, graças à descoberta desse homem que se dedicou também a isso. Nós temos também aqui um invento importante, o telégrafo. Já imaginou a gente usando isso hoje para se comunicar? Isso aqui que a gente está fazendo hoje não seria possível. Graças a esse botãozinho aqui, a gente hoje chegou nisso. Tudo começou lá em 1837, na Inglaterra. 2 senhores construíram um protótipo disso, mas foi Samuel Phelan Breese Morse. Esse nome, então, deu origem ao código Morse. Ele criou o código também e patenteou o objeto do telégrafo, que começou, então, a era da comunicação, né, elétrica. Antigamente era só escritas, né? Mas começou, então, a era da comunicação elétrica. E olha só quantas coisas importantes as pessoas criaram, né? Revolucionaram a humanidade. E é claro que elas não tinham ideia do que elas estavam fazendo. Nem mesmo Albert Einstein. Mas até mesmo um gênio como ele, que na 5ª série, a professora de matemática dele disse para a mãe que ele não sairia, ele era limitado.
né? Ele não seria capaz de aprender. E hoje, né, a gente sabemos o gênio que ele foi. Quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Porque mais ele chega naquela partícula que não é possível se explicar. Como é que uma célula pode ter vida? As reações elétricas que acontecem dentro de um átomo, né, a expansão do átomo, tudo isso está explicado pela ciência, mas quanto mais fundo se chega, hoje se chega na partícula quântica, por exemplo, tem livros que falam de quântica, né, física quântica e espiritismo também tem, né, tem o professor Moacir, que é lá do Rio Grande do Sul. Depois eu até pego direito o livro e compartilho na página para vocês, tá? Ele tem uma trilogia de física quântica, e ele é bem claro sobre isso. Ele dá palestras e tudo, ele fala bastante, e é bem fácil de compreender os livros dele. Então, a gente está chegando perto, né? Este senhor, Antoine-Henri Becquerel, desculpa se meu francês é péssimo, Nobel de Física em 1903, descobriu a radioatividade. Foram minhas pesquisas que me levaram a Deus. Então, a gente percebe que tem cientistas que chegam, né, através da ciência chegaram a crer em Deus, como Louis Pasteur. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, quanto mais a gente conhece de ciência, mais a gente sabe que Deus está presente em tudo. Que existe uma inteligência maior, presente, regendo tudo o que está, né, em nós. E o que é fé, então? A gente falou muito de ciência, mas o que será que é a fé, né, em tudo isso? A gente sabe que fé é religião, como no catolicismo, por exemplo, né, a primeira das 3 virtudes teológicas. É um sistema de crenças religiosas, é a religião em si, como a fé cristã, como a fé espírita, como a fé evangélica, entre outras tantas. É uma confiança absoluta em alguém ou em algo. O crédito que se dá. Então, o homem é digno de fé. Então, eu estou dando crédito àquela pessoa. A asseveração, a afirmação, comprovação de algum fato. Um exemplo, né? Em fé do que dizia, apresentou uma documentação. Então, eu dou fé. Eu estou dizendo que aquilo ali é verdadeiro. Compromisso assumido de ser fiel à palavra dada. Violou a fé que devia ao amigo, aquela confiança. E num termo jurídico, credibilidade que deve ser dada ao documento no qual se funda, resultando disso a própria veracidade do documento. É muito comum em termo jurídico, tá lá, certifico e dou fé, etc, etc e tal. Então, a fé em si, ela tem muitos sentidos. Mas, para nós, o que é fé? É a reunião de todas essas qualidades. É tudo isso. Não é só crer. É crer, é confiar, é afirmar, né? E, segundo Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, quem tem fé, confia. Mesmo com medo, eu tenho medo, mas eu vou acreditar. Mas não pode ter fé sem cautela, né? Tem que ter fé baseada na razão, como a gente sabe que é no Espiritismo. Segundo Paulo de Tarso, a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Crer em Deus, então, é diferente de ter fé. Porque eu posso acreditar num Criador, mas eu posso não ter fé nele. Porque eu posso imaginar, tem gente que acredita que Deus seja um homem cruel, com uma lupa na mão, queimando cada um de nós como um homem cruel, queimando suas formiguinhas. Então, crer em Deus é diferente de ter fé, certo? Tem pessoas que são muito crentes em Deus, mas têm pouquíssima fé. E tem pessoas que têm muita fé e não creem em Deus, que são pessoas ateias, que não têm nenhum tipo de crença religiosa, porque são coisas distintas. Eu posso ter fé e mesmo assim não acreditar em Deus.
O mais importante, claro que seria o ideal, é a gente ter os dois. Ter fé em nós e ter fé em Deus. Porque aí não tem quem vença, né? Tem melhor tudo junto. Fé é entrega. Então, se a gente confia, tem fé, é se entregar a Deus e dizer, não, eu sei que Ele está na minha mão. Porque, principalmente quando eu estou enfrentando uma situação que não depende da minha ação, não depende de mim. Eu não posso fazer nada para ajudar aquela pessoa, não depende de mim fazer aquilo, não depende de mim mudar. Então, eu quero, às vezes, mudar alguém. Não tenho essa capacidade. Então, eu tenho que me entregar no exemplo, entregar na autotransformação. Essa é a parte muito importante, né? E demonstrar a fé é muito importante. Entregar o controle sobre as coisas e as pessoas. A gente não tem o controle sobre as pessoas e quase nunca sobre as coisas. A gente não controla o tempo, a gente não controla o nosso tempo, né? A gente está sempre atrasado, está sempre correndo para tudo. Olha quanto tempo se faz quando a gente faz aquela recordação sobre o nosso passado, sobre as coisas que a gente já viveu. Quanto tempo já se passou, né? Daquelas coisas que a gente pensa, puxa, será que eu devia ter dado tanta importância para tantas coisas que hoje não fazem tanto sentido? Então, às vezes, se entregar, né, para o momento que a gente não pode mudar é ter fé também. Por exemplo, ter fé quando a gente vai fazer uma cirurgia importante. Quantas pessoas adiam o momento de fazer uma cirurgia que falam, Deus me livre de entrar numa faca. Mas é uma situação, muitas vezes, que vai salvar a sua vida, vai te trazer um alívio muito grande. Não agora, né? Porque agora ninguém, né, tem que evitar o máximo possível, mas no momento em que for necessário, por que não? E eu vou ter que confiar, eu tenho que ter fé nas pessoas que estão ali, nos profissionais, eu tenho que ter fé no preparo deles e fé também na espiritualidade que vai estar com eles. Isso é entrega. Quando eu vou andar de avião, se eu vou viajar, eu tenho que ter fé. Ou você vai falar, não, um avião desse pesado, toneladas no ar. Beleza, tranquilo. Eu não vou, sou mais leve do que um avião e não vou. Como é que pode? Né? Então, claro, ciência explica. A ciência me dá a segurança e aí eu tenho fé. Porque eu me entrego. Porque existe uma razão, uma lógica. E aí eu creio, eu tenho fé, eu tenho confiança. Então, quantas pessoas voam de avião? E morre muito mais gente de carro do que de avião. É um dos meios de transporte mais seguros do mundo. E eu tenho que ter fé no piloto, né, na máquina. O Chico Xavier, por exemplo, nas mensagens que ele trazia. E tinha gente que ainda não tinha fé nas mensagens que ele trazia para nós. Mas aí eu pergunto para vocês, será que Chico Xavier tinha fé? Será que ele acreditava? Um dos maiores exemplos que a gente tem de pessoas que conversavam o tempo todo com o além, com o outro lado. E a gente percebe que por mais que se tenha conhecimento, na hora H, assim, na hora que aperta, aí a gente já é colocado à prova. E essa prova é para testar a nossa fé. Eu vou passar um trechinho aqui para vocês lembrarem. Mesmo que não dê para a gente ouvir, vamos lembrar um pouquinho? Acho que dá para ouvir, né? Vocês lembram desse trecho do filme do Chico Xavier? Faz parte da biografia dele, onde ele está... Primeira vez ele pegou um avião para Uberaba. Eu sabia, senhor lá de Uberlândia, eu já conheci o nome do jornal. Deve ter visto mesmo. Reconheceu lá de Uberlândia, né? Como é que vai ser? Deve ser muito bom saber como é que é o lado de lá. Eu morrendo de medo do senhor aí. Tranquilo. Por que você está gritando? Porque você não acha que a gente está em perigo de vida? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas se eu estou em perigo de vida, eu vou gritar. Padre Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar
testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade. Eu tô apavorado! Eu acho que eu vou morrer de felicidade como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Desculpa o meme, eu não consegui tirar. Graças a Deus. Com certeza nós diríamos amém também nesse momento, né? Então, até Chico Xavier, no momento em que ele sentiu medo da morte, Emmanuel veio. Eles colocaram até aquele negócio, porque Emmanuel tinha essa fama, né, de ser assim, na lata, de não medir as palavras, de não ter dó nem piedade. E digo até que muitos mentores, inclusive o meu, fez curso com ele. Porque não tem meias palavras. É assim, é ou não é, e ponto final, acabou. São bem duros, né? Mas é para o nosso bem, com certeza, né? E a gente percebe como, por mais conhecimento que se tem, às vezes é difícil ter fé. Fé é para nós, né? E aí, será que a gente consegue dar fé aos outros, né? Colocar, por exemplo, neste momento, transmitir fé a outras pessoas. E é através do nosso exemplo que a gente pode mudar a crença dos outros na fé. Porque não adianta ficar falando de fé. Ah, eu tenho fé, eu faço muitas preces. Mas na hora que eu tiver que demonstrar, como é que foi? Como é que faz, né? Não consigo demonstrar minha fé. Existem formas de demonstrar a fé para eu poder ensinar as pessoas. E muitas vezes eu consigo só fazer isso quando um grande risco testa a minha qualidade. Então, às vezes, eu num momento de grande desespero que eu vou conseguir testar a minha fé. E nós estamos passando por este momento. Nós estamos vivendo este momento, nessa situação, o mundo, o planeta está passando por isso. É o momento da gente colocar em teste a qualidade da nossa fé. Né? Será que nós somos capazes de demonstrar essa fé também para outras pessoas? Aí vou lembrar aqui também um pequeno vídeo para a gente lembrar como é possível demonstrar a fé para outras pessoas. Oh, não! É muito fogo? Nunca conseguirão. Não, nunca. A chuva. Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora. Parem de pular. Nós temos um plano. Pare! Vamos esperar até que a chuva enche o buraco. Por que você não dá ouvidos a eles? Você não pode fazer isso. Você não consegue. É muito rápido. Você está se esforçando agora. É mesmo, gente. Fica aí. Obrigado por me encorajar. Encorajar, cara? Ele é surdo. Vamos, você consegue! A gente viu, então, né, naquele videozinho, que o sapinho primeiro, que conseguiu pular, ele achava que os outros estavam encorajando ele. Mas as pessoas diziam, não, você não consegue, você não vai conseguir. Porque eu não conseguiria, você não vai conseguir, se eu não consigo, você também não consegue.
Mas não foi isso que ele ouviu. Ele acreditava que vocês estavam falando para ele vir, vem, você consegue. E ele conseguiu. E ele, então, convenceu as pessoas que diziam que ele não conseguiriam, de que é capaz de fazer, que é possível sair daquele buraco. E aí, então, os outros conseguiram influenciar o outro, né? Incentivar o outro para conseguir sair. E olha, então, como é fácil, às vezes, né? Mudar a opinião das pessoas através das atitudes, da própria fé. Se eu acreditar em mim, a minha mudança, a mudança que eu fizer em mim, aí sim vai transformar as pessoas. Não é eu dizendo a elas o que elas têm que fazer, muitas vezes é o que nós fazemos que vai transformar as pessoas. E lembrando que Mateus escreveu lá no capítulo 17, no versículo 20, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. De um grão de mostarda. Se a gente comparar aqui, pessoal, o tamanho de um grão de mostarda, ele é muito pequeno. Eu falo, gente, eu já falei para a montanha o dia inteiro hoje, passa de lá para cá, ela nem se mexeu. Eu falei, então qual é o tamanho da minha fé? Deve ser muito menor do que isso. Né? Claro que Jesus não queria que a gente transformasse uma montanha de um lado para o outro, mas ele diria que uma fé, às vezes, não precisa ser grande fé. Uma fé pequena pode transformar muitas coisas. Pode, por exemplo, tirar uma grande doença do nosso corpo. Pode transformar uma grande tristeza em alegria. Então, é possível transformar muitas coisas. Na obra de Emmanuel, né, A Semente de Mostarda, psicografia de Chico Xavier, o instrutor, né, uma passagenzinha falando sobre a parábola do grão de mostarda, o instrutor meditou por alguns instantes em profundo silêncio e arrematou. Caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda, sobre um corpo extenso, então qual o poder de um grão de mostarda sobre um corpo extenso, de dificuldades que o desorienta ou perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Para a gente entender o poder que uma pequena fé, às vezes a gente acha que não tem fé nenhuma, às vezes a pequena fé que a gente tem pode fazer uma diferença enorme para quem está, às vezes, tão perdido. Né? Vou passar aqui um pouquinho. Existem, basicamente, 2 tipos de fé. Aquela fé que é cega, que aceita tudo, sem verificar nada, tudo que você diz para ela tá ok, ela tá aceitando, porque ela não quer, prefere não pesquisar nada. E essa fé pode conduzir ao fanatismo. Porque eu acredito, eu digo amém para tudo, tá tudo ótimo, porque eu não questiono. E cedo ou tarde essa fé se desmorona, porque vem alguém para provar o contrário. E você também acaba vendo que não é exatamente aquilo, porque não te transforma, não te basta também. E a fé raciocinada, porque usa a razão como base. É a fé do espiritismo. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão. Razão é ciência. Em todas as épocas da humanidade. Ontem, hoje e nos dias que se seguirão. Isso está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ter fé não significa estar livre de momentos difíceis. Mas ter fé, ter a força para enfrentá-los, sabendo que não estamos sozinhos. Papa Francisco nos disse isso. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé consiste na confiança, certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Eu já tinha dito isso, mas para a gente lembrar que uma pequena lâmpada pode nos iluminar por grandes coisas, né? No livro O Consolador, também uma leitura bastante importante para nós. Emmanuel nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia contagiante da realização divina da personalidade. Aquela certeza, aquele afago, que você sabe que tudo é maior do que aqui. Existe o além. E não é uma coisa que alguém possa te provar. É algo que tem que ser sentido, que tem que ser interiorizado. Também no mesmo livro, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Como todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, quando a gente tiver fé,
Eu não vou dizer, eu acredito. Você fala, não, eu sei que Deus está aqui comigo. Eu sei que eu não estou sozinho. Apesar de, às vezes, o momento ser triste, eu sei que não estamos sozinhos. E tudo passa. Tudo passa. Chico Xavier sempre dizia isso, não é? Isso também vai passar. O que a gente tem que lembrar é que a fé é como um sinal de Wi-Fi. Quantos nós aí não estamos conectados agora, né? Num sinal de Wi-Fi. E quem consegue ver esse sinal? A gente sabe que ele existe. Eu sei porque tem uma tomadinha ali, uma luz que acende e que me diz que eu tenho um sinal, mas eu não consigo ver, eu não sei. Eu sei que para onde eu vou eu tenho um sinal, mas eu não vejo. E ainda assim todo mundo acredita nele, só porque alguma coisa me dá um sinal. Dentro de nós, o que dá esse sinal? Aquela alegria, aquela coisa que eu acordo de manhã e digo, vamos lá, mais um dia. Eu sei que tem. Vamos lá, vou sorrir, é mais um dia de vida, eu sei, não é eu creio, né? Vamos trocar essa frase, né? Eu creio, troca o verbo crer por eu sei, né? Então, é invisível, mas tem o poder de conectar com o que você precisa. Então, a gente tem que trocar, né, o Wi-Fi por outro modo. Vamos ativar o modo Wi-Fi. Então, já que a gente se conecta tanto hoje, né, com a internet para saber de tantas as coisas, vamos também nos conectar com o modo Wi-Fi. Todo dia, a todo instante, a todo momento, a gente precisa estar conectado. A gente precisa ter certeza. Né? E como é que a gente adquire essa certeza? Né? É simplesmente, então eu vou... Né? É a prece, é tão importante. Ela faz tanto bem, e não é uma coisa que eu vou fazer agora, né? Hoje, amanhã eu esqueci. É a todo momento, a todo instante, ser grato por tudo e ter a certeza de que existe essa mente inteligente maior no comando de tudo. Vou lembrar aqui, para a gente encerrar, o nosso planeta, a gente sabe que estamos passando pelo limiar da transformação do nosso planeta. E com toda reforma, ela não é fácil. Se alguém já fez reforma em casa, fazer reforma em casa é sempre um desespero. Muita gente quer fazer a reforma. No primeiro dia já quer terminar, já quer desistir dela. É sempre muita bagunça, é sempre um transtorno. Nós estamos passando pela reforma planetária. Então, não existe um momento em que vai ser tudo lindo, maravilhoso nessa reforma. Nós estamos passando pela reforma. Então, ela é, sim, conturbada, ela é cheia de momentos difíceis, mas a gente sabe que ela é importante. E outra coisa, nós pedimos para estar nessa reforma. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui. Então, para todos aqueles que estão assistindo e que de repente estão em casa e falam, e agora, como é que vai ser? Porque a situação do nosso país, do planeta como um todo, mas do nosso país, é bastante preocupante. Nos próximos dias que seguem, tem muitas pessoas que já não têm mais o seu emprego, não tem mais o que comer, não sabe mais como é que vai sustentar sua família. Então não tenham o orgulho de pedir ajuda. Deixa para lá o orgulho. Tenha certeza que existem muitas pessoas que estão dispostas a ajudar. Então, assim como o nosso amigo também, o Rony, falou aqui no começo, né, entre em contato com a casa. A gente aciona várias pessoas que estão dispostas a ajudar, a gente se reúne para ajudar quem estiver precisando de uma cesta básica, né, de um auxílio. Se o problema não é o alimento ainda, é um consolo, eu estou ficando deprimida, eu estou com problemas de comunicação, eu estou com problemas em casa. Hoje cresceu muito o número de violência doméstica dentro dos lares. Entre em contato. Não fique sozinho, não fique sozinha. Entre em contato e peça ajuda. Não sofra em silêncio. Nós estamos aqui para auxiliar, para ajudar. Né? As casas espíritas têm a primeira missão, a mais importante do espiritismo, é o Consolador Prometido. Então o espiritismo, ele está aqui para ser um consolador para todos nós. Então nós precisamos achar o consolo nele, nos espíritas, nas casas espíritas. Nós precisamos nos unir para sermos a caridade que Jesus tanto nos pediu. Juntos, passar por isso, tudo passa, sempre passa. Isso também vai passar.
Mas o importante é como é que cada um de nós vai sair disso. Como é que cada um de nós vai passar por essa situação e o que é que nós deixamos de exemplo, o que é que nós vamos levar conosco de lição aprendida. É o mais importante para que nós saibamos se estamos prontos para habitar um mundo melhor, um mundo mais justo, mais amoroso, cheio de paz, como a gente tanto sonha. Só depende da gente. Um grande beijo a todos. Tem tanta gente aí que eu sei que faz tempo que eu não vejo. E eu agradeço a todos pela presença. E, Rony, é com você, se tiver alguma coisa para falar, para responder. Boa noite a todos. Vamos lá. Não temos perguntas não, mas temos muitos comentários positivos. Aí é interessante você depois dar uma olhada lá. Eu falo com todo mundo depois. Excelente. Obrigado. Realmente tema muito importante para os nossos dias. Para a gente ter o pensamento, né, bem organizado e a gente ficar numa boa. Muito obrigado, viu, Fabiana, pela Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Okay, excelente. Ok, faltou falar uma coisa no início. A Geni me lembrou aqui que o TDM, né, que é o trabalho que envolve magnetismo, que acontece às quintas-feiras, ele também continua. E é justamente um dos trabalhos que envolve, né, com mais intensidade, a questão, né, da depressão, da solidão, né, que as pessoas precisam. É um trabalho muito importante que o Zilda tem e que permanece, né, em atividade, embora não presencial. Então agora com a nossa alma um pouco mais calma, né, um pouco mais harmônica, a gente convida todo mundo, mais uma vez, para a nossa prece final. Lembrando também que nesse momento, se nós estivéssemos no Zilda, nós estaríamos nos preparando para o passe. E nessa conexão que a gente faz com a espiritualidade, nós vamos justamente obter esse resultado com a nossa fé, né, e com a nossa conexão a Deus. Por isso, nesse momento, a gente pede, né, que todos que estão aqui com a gente, ainda conectados, que a gente possa fechar os nossos olhos, nos recolher na nossa fé, na nossa certeza do envolvimento da espiritualidade, na certeza da presença de Deus em nossas vidas. Agradecer, Senhor, obrigado por mais um dia de provas, de experiências, de conquistas. E obrigado em particular por podermos estar juntos nessa grande comunidade que é o Zilda Gama, que todos nós consigamos nos dar as mãos, nos unir, uns apoiando os outros, para passarmos com segurança e com tranquilidade por esses dias, e que possamos, na medida do possível, também estender as mãos a tantos que à nossa volta, sem dúvida, necessitam, dos dois planos da vida, que nós tenhamos a certeza do momento transitório que vivemos e que, em momento algum, nós nos distanciemos do Senhor e dos nossos amigos espirituais. Que possamos a cada dia deixar as lições da doutrina espírita envolver nossos corações e nossas ações, para que os dias fiquem cada vez mais leves e nós, com mais leveza, para podermos ajudar, abraçar, respeitar, cumprir o nosso dever. Obrigado, Senhor, por sua presença entre nós e que a sua paz e a sua harmonia possa se manter em nossos lares. Que
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a gente vai encerrar então aqui, conforme a nossa tradição, com uma música e a gente já convidando a todos para a nossa próxima palestra, que vai ser no sábado, ok? É isso. Uma boa noite para todos. Vamos lá. A música Frestas, da Maria Elza Tiscati. Abra uma fresta, rompa o escuro, busque uma fenda, vá respirar, solte as amarras, saia do abismo, cave um túnel, queira o ar, só não vá desistir de viver, amar, seguir. Só não vá desistir de viver, amar, seguir. Se no silêncio do seu quarto a solidão te faz pensar que já não há razão para viver e agora não há mais saída. Eu quero ser aquela ponta de esperança, cantando na escuridão e te pedindo pra tentar mais uma vez. Volte ao caminho lá do início, pague o preço de recomeçar, busque saídas, crie motivos, mãos invisíveis vão te ajudar, só não vá desistir de viver, amar, seguir. Só não vá desistir de viver, amar, seguir. Se no silêncio do seu quarto a solidão te faz pensar que já não há razão para viver e agora não há mais saída. Eu quero ser aquela ponta de esperança, cantando na escuridão e te pedindo pra tentar mais uma vez. Volte ao caminho lá do início, pague o preço de recomeçar, busque saídas, crie motivos, mãos invisíveis vão te ajudar, só não vá desistir de viver, amar, seguir. Só não vá desistir de viver, amar, seguir. Ai, 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 ai. Boa noite para todos. Obrigado, Fabi. Boa noite. Obrigada, gente.